Muito bem, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem vindo, né? Foi muito difícil convencer a minha digníssima que eu tinha uma aula a esse horário. Ela, mas como assim? Dia dos Namorados você vai dar aula? Mas esse horário? Amor, é o horário que tinha, fui fechar com o Irã, senão o Irã ia pegar o horário e tal. Mas, pô, Dia dos Namorados? A gente nem vai sair, mas não tem problema. Bom, o que eu separei para vocês aí? Tem duas listas de questões, né? Tem duas listas de questões aí. Tá dando aí em torno de 90 questões, confere? 94 questões. São uma lista com 33 a parte inicial, depois uma lista com 61 questões. Essas 33 primeiras questões é a parte mais básica, tá? E as outras com 61 que tem mais questões, a gente vai trabalhar a parte de tipos de auditoria. E aí eu já chamo a atenção de vocês uma coisa. Muitas dessas questões de tipos de auditoria, elas estão baseadas na instrução 1 da CGU, de 2001. E essa instrução foi revogada em 2017. Porém, a revogação da instrução normativa número 1, ela ocasionou o quê? Obrigado. Ela ocasionou o quê? Ela revogou os conceitos, ela não apresenta a nova instrução, né? De 2017, a instrução número 3 de 2017, não me fala a memória. Ela não traz conceito. Tipo, quais são os tipos de auditoria que a CGU faz? Não fala. Então, o que as bancas fazem? Utilizam os conceitos da instrução revogada. Pô, Vinícius, mas como assim a banca vai cobrar uma instrução revogada? Porque a parte conceitual não deixou de existir. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém que já está estudando contabilidade? Ou já estudou, pelo menos? Sabe que em 2016, ou deveria saber, ou se não sabe, está tranquilo também, em 2016 foi revogada a resolução 750 do Conselho de Contabilidade, que tinha lá os 6 princípios da contabilidade, né? Entidade, competência, oportunidade, prudência, não é isso? Só que esses princípios foram revogados de forma expressa, mas eles ainda existem. Não tem como você falar que a contabilidade ainda não registra pela competência. Embora não esteja lá escrito, princípio, competência, ela existe. A mesma lógica são alguns conceitos que a gente puxa da IN1 de 2001 da CGU. Na verdade, na época nem era CGU, era Secretaria Federal de Controle Interno. Hoje é Ministério da Transparência, né? Então a gente vai trabalhar esses conceitos aqui. Então, pô, Vinícius, mas eu preciso saber? Precisa. Ele está revogado, mas ele ainda é cobrado. Então você precisa conhecer, pelo menos para que, se cair na prova, você saiba. Outra coisa que é interessante é a auditoria. Alguém que está no curso presencial? Quem é que está no curso presencial? Só você? Eu me lembro? Só vocês dois, tá? Beleza. Eu estou perguntando isso porque eu vou falar algumas coisas que eu vou falar, já falei lá e vou falar lá de novo, tá? Existem muitas normas, né? Existem as normas do Instituto Rui Barbosa, NBASP, existem as normas de auditoria governamental, existem as NAT do TCU, não é isso? As NAG 1000, 2003, não é isso que existe? E cada um traz um conceito. E às vezes um conceito vai complementando o outro. Então não adianta você querer simplesmente decorar. Você tem que partir para o entendimento do que é auditoria para facilitar. E utilizar o que uma grande amiga minha, né, a Elizabeth Moreira, fala, as palavrinhas do bem. Cada tipozinho de auditoria tem umas palavrinhas que você tem que marcar, para você não se perder. Então a gente vai trabalhar aqui as questões, eu vou anotando com vocês, tá bom? E aí qualquer coisa a gente vai tirando dúvida. Vamos lá, ó. Primeira questão aí, ó. Eu utilizei CESP, FCC e FGV, tá? São as principais bancas do país. A FGV tem poucas questões de auditoria, então não vale a pena a gente fazer só FGV. A FCC tem bem mais e o CESP também. Só que o CESP, a gente vai fazer algumas questões que são muito mal elaboradas do CESP. Em auditoria, o CESP é muito ruim mesmo. A FCC já tende a ser mais padrão da FGV. Ó, considere que uma auditoria realizada pela área responsável pelo controle interno das entidades de administração indireta do Estado do Amapá, ao avaliar determinados programas implementados pela agência X, tenha considerado a atuação da agência X em tais programas. Embora eficaz, careceu de eficiência. Aqui é um conceitinho de buenas, né? Beleza?
Bem facinho. Qual é a conclusão? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber. Quais são as dimensões de que a gente analisa? Nós podemos analisar os 4 S, né? Eficácia, efetividade, eficiência, economicidade, certo? Esses S, eles podem estar tanto no escopo de uma auditoria operacional, alguns deles, nós vamos falar mais na frente, e outros vão estar ligados também ao escopo da auditoria de conformidade, que aí a gente subdivide em regularidade das demonstrações. O que seria a análise de eficiência? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eficácia. O que a gente analisa na eficácia? Vocês vão sempre lembrar disso aqui, ó. Eficácia é objetivo e meta, tá? Então, vocês vão fazer, lá no TCE, vocês vão fazer a auditoria, vão analisar a eficácia das ações de determinado órgão público. O que é isso? Vocês vão descobrir, você alcançou a meta que você queria? Você alcançou o objetivo que você quis? Você está sendo eficaz. Observe, eu não estou querendo olhar quanto que eu gastei, eu não quero saber quanto tempo levou, eu quero saber se você conseguiu cumprir o seu objetivo. Isso é eficácia. Então, você já pode botar na sua cabeça que a análise de eficácia independe das outras. Concorda comigo? Eu posso, por exemplo, o objetivo de vocês é passar no concurso. Pô, Vinícius, mas e se eu não passar no TCE? O objetivo é passar, correto? Se você não passar nesse, vai ter outro. Ah, Vinícius, mas eu estou estudando há 2 anos, não passei ainda. Daqui a 3 anos, pô, estudei 3 e passei. Você foi eficaz. Você pode não ter sido o quê? Eficiente. Porque você demorou um pouquinho. Então, a análise da eficácia em auditoria está ligada a isso, ó. Objetivos e metas, o alcance. Você foi eficaz? Você alcançou o seu objetivo e sua meta. Meta em administração é um desdobramento de objetivo. O objetivo é passar. Para isso você tem que cumprir metas diárias, metas semanais e etc. Tá? Beleza. Eficiência. Isso, eficácia concretizou. O quê? Eficiência está ligado numa análise de custo-benefício ou fins e meios, tá bom? Então a gente vai analisar assim, ó, é a adequação dos fins aos meios. Então, ser eficiente é conseguir otimizar recurso. Quando a gente fala adequação dos fins aos meios, é conseguir fazer mais com os meios que eu tenho disponível. Por isso que eu falei para vocês, uma pessoa que passou com 1 ano de estudo, uma pessoa que passou com 2, foi mais eficiente. Mas ambos foram eficazes. Certo? Então, isso é eficácia, isso é eficiência. Tá? Cuidado para você não confundir eficiência com economicidade. Tá? A economicidade está ligada a insumos. Insumos. Ser econômico é gastar menos. Certo? Então, a economicidade está ligada ao quê? Comprar pelo mais barato. Mas não necessariamente o mais barato, né? Porque na administração você não pode simplesmente olhar preço. Mas o mais barato dentro dos melhores. Certo? Então, por exemplo, vamos pensar no programa de vacinação, que é o exemplo que está no manual de auditoria do TCU. Que inclusive eu coloquei no grupo para vocês. Vocês viram, né? Não entrou ainda, não? Tudo bem, mas quando entrar lá, eu coloquei lá 3 manuais. Coloquei um manual de um curso da TCU, que eu fiz lá nos idos de 2010. Longe. Coloquei o manual que revogou a instrução número 1 da CGU, o novo, né, que é o Manual de Orientações Técnicas de Auditoria da CGU, e coloquei o Manual de Auditoria Operacional do TCU.
podem ter certeza que das 8 de auditoria, 6 ou 7 vão vir daqueles 3 documentos. Pode ser que uma venha fora, direto da Declaração de Lima, ou de um livro de um autor, que a FGV de vez em quando dá umas loucuras dessa. Pega lá de uma tese de doutorado da FGV e coloca na prova. Hã? Vai no chute, mas mesmo assim ainda tem como a gente resolver. Mas com certeza, aqueles 3 documentos, eles resumem, eles são manuais. Então eles incorporam o quê? As NAG, as NATs, tudo nele. Então, pô, eu preciso lá estudar as ISAIs, a NAG 1000, 2000? Não, pô. Se você pegar esses manuais, está tudo lá. Tudo lá. Então eles incorporam. O exemplo, vacinação. Como é que eu vou ser eficaz? Se eu conseguir alcançar a minha meta de vacinação. Ah, eu quero vacinar, sei lá, 100 mil pessoas por dia. Você está sendo eficaz, pô. Está vacinando. Estou sendo eficiente. Estou conseguindo vacinar mais com menos recursos possíveis. Por exemplo, um município está vacinando, sei lá, 100 mil pessoas com 2 enfermeiros. O outro está usando 5 enfermeiros para vacinar o mesmo tanto. Óbvio, esse aqui está sendo mais eficiente. Pode ser que os dois sejam de forma... a meta, o objetivo dos dois sejam diferentes. Por exemplo, Manaus tem muito mais gente do que Itacoatiara. Então, talvez Itacoatiara seja mais rápida a vacinação. Mas, proporcionalmente, eu vou analisar isso. Pô, Manaus está usando, sei lá, 5 mil enfermeiros e técnicos de enfermagem. Itacoatiara está usando 10. Só que o ritmo de vacinação é muito mais rápido. Pô, Itacoatiara está um exemplo de eficiência. Mesmo que às vezes ele não consiga cumprir a meta que ele estabeleceu. Vacinar todo mundo em tantos dias. E o que seria economicidade? Pô, você está pagando melhor o seu enfermeiro, porque o salário do funcionário público ele é insumo. A gente tem que lembrar disso, que no âmbito do setor público, quando a gente apura o custo de uma atividade, o salário é um custo direto. Ah, alguém aqui da área de contabilidade ou não? Contador? Custo direto, né? Mão de obra. Mas também o preço da vacina. Então a economicidade estaria ligado o quê? A vacina que você comprou, ela é barata, mais barata? Ou você está comprando respirador de casa de vinho por 100 mil reais, entendeu? Esse é exemplo da minha cabeça, tá? Exemplo. Entendeu a diferença de economicidade, eficiência e eficácia? Pois bem. E por último, nós temos o quê? O outro Ezinho. Isso daqui é o que eu falo para vocês. É o que vocês buscam na vida, né? Que é o impacto na sociedade. Impacto na realidade. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Quem aqui sempre sonhou trabalhar no TCE? Pô, meu sonho sempre foi. Eu não quero outra coisa na minha vida. Eu só quero o TCE. Estou estudando desde 2013, porque no último eu não fiz. Fiz de 2015 para conselheiro, eu não passei, mas estou aí, ó. Ou aqui tá todo mundo querendo trabalhar no TCE porque lá é legal, remuneração é bacana, 6 horinhas por dia. A gente quer isso aqui, ó. Sabe por que eu falo que efetividade é o que vocês buscam? Porque no Mudança vocês querem a mudança de realidade de vida. No fundo, vocês querem ter uma estabilidade financeira, uma tranquilidade no emprego, chegar em casa, fazer o que você quer, viajar para onde você quer. Então, essa mudança de realidade, ela pode ser atingida sem os outros S? Pode. Quer ver um exemplo bem claro? Vamos supor que o Estado ofereça educação, certo? Educação pública, gratuita. Por favor, vocês serão auditores. Nunca mais falem que as coisas públicas são gratuitas. São pagas e com muito, muito caras, tá? Então, estamos falando aqui com futuros auditores, certo? É caro, é caro. Serviço público é caro, por isso que o imposto é alto. Você quer educação, certo? Qual é a efetividade? Melhorar a escolaridade das pessoas, tornar a sociedade com menos analfabetos, certo? Só que se essas pessoas buscarem por fora, bancar o seu próprio estudo, estudar em casa, porque agora teve algum estado, acho que foi Santa Catarina, aprovou o homeschooling. Acho que foi Santa Catarina.
Ou seja, você não precisa ir para a escola pública, fazer prova. Não. Se você, que é o que aconteceu na prática no Brasil, né? Teve uma moça que passou no vestibular para uma engenharia, só que como ela não estudou em escola formal, a faculdade negou o registro dela, a matrícula. Por quê? Porque ela não tinha o diploma de segundo grau. Mas ela conhece, só que ela estudou a vida inteira em casa. Então veja, se a pessoa estudar, buscar, ainda mais hoje em dia com a internet, ela consegue aprender? A taxa de analfabetização da população pode cair assim? Então, mesmo que eu tenha metas na educação, mesmo que eu sendo eficiente, tá, a mudança de realidade pode acontecer sem o atingimento disso aqui, por outros meios. Entende o que eu estou falando? Pô, isso é mais comum da gente ver, principalmente nas chamadas atividades não exclusivas do Estado, que ele atua em parceria com o setor público, onde a gente tem as funções alocativas do Estado, né, que vocês vão estudar lá em AFO. Por exemplo, atividades não exclusivas, educação e saúde. Segurança pública não tem como. Segurança pública só o Estado fornece. Certo? Então não tem como. Mas educação só o Estado fornece? Não, pô, não tem uma porrada de universidade aí, particular, escola particular, prezinho, primeira série, não tem? Então a mudança de realidade, ela pode acontecer mesmo que o Estado não atinja os seus objetivos, por exemplo. Para a vida de vocês, se vocês jogam amanhã na Mega Sena e ganham, a vida mudou? Você teve a mudança de realidade? Mesmo sem atingir o teu objetivo. Que era o quê? Ser servidor do TCE. Só que aí se você ganhar na Mega Sena, você vai fazer o concurso e vai chegar lá de Ferrari. Hã? Porsche. Então entenderam aqui os 4S? A gente precisa entender isso por quê? Porque quando a gente vai aplicar no conceito de auditoria operacional. Pô, eficiência, eficácia, economicidade. Pô, eu estou analisando o objetivo, alcancei meus objetivos, fui eficiente, auditoria operacional. Só que eu falo em auditoria de regularidade, pô, eu posso até analisar a eficácia, porque a meta está estabelecida em lei. Mas eu estou analisando a eficácia do ponto de vista legal. Às vezes, essa eficácia, essa eficiência está prevista em planos estratégicos internos. Não está na lei, não está na Constituição. O órgão estipulou isso para ele. E aí é um papel do controle interno fazer isso. Contribuir para que esse órgão consiga alcançar o seu objetivo. Pô, esse ano eu quero capacitar todos os meus servidores. Tem lá um plano estratégico para 2021, capacitar os servidores. Não está em lei, não está na Constituição. Mas tem uma meta a ser alcançada. Então isso vai ser visto do ponto de vista operacional, mas também pode ser visto do ponto de vista de legalidade, regularidade, certo? Então alguns desses S a gente vai sempre intercambiar, beleza? Quando a gente for falar na segunda parte da aula, que a gente vai falar sobre os tipos de auditoria, aí eu vou esquematizar com vocês aqui quais as dimensões de uma auditoria operacional e de regularidade. Então na questão, ele falou lá, tais programas foram eficazes, mas não foram eficientes. Então, tem que buscar nas alternativas alguma coisa sobre aproveitamento de recursos, otimizar recursos, adequar FIAs aos meios. Letra A, carece de lógica. Eis que a eficiência constitui premissa para o reconhecimento da eficácia. Não. A gente não falou agora que são independentes? Então, não precisa. Letra B, aponta para a não consecução dos objetivos. Errado. Consecução de objetivo é o quê? Eficácia. E a questão está falando que está faltando o quê? Eficiência. Certo? Gente, primeira coisa, tá? Eu preciso que vocês entendam o que a questão pede. Beleza? Se vocês estiverem com dúvida, levanta a mão aí e pergunta. Tá bom? A questão deixou claro, ó, careceu de eficiência. Tal conclusão foi por quê? Aí vem as alternativas. Letra C, indica uma avaliação negativa dos destinatários da ação, mesmo tendo atingido metas formais estabelecidas. Vamos lá. Eficiência tem a ver com a avaliação do usuário do serviço? Por exemplo, você está feliz com a segurança pública? Você está insatisfeito. Isso quer dizer que a segurança está sendo ineficaz? Não. Ela não está sendo o quê? Efetiva. Efetividade.
Letra D, indica que, não obstante atingindo os objetivos, não foi dado o melhor uso aos insumos aplicados na execução dos referidos programas. Olha aí. Pronto. Eu alcancei os objetivos, mas os meus insumos... Ah, Vinícius, mas você falou que insumos é economicidade? Preço dos insumos. Aqui é o uso deles. Não foi dado o melhor uso. Você não usou bem os recursos que você tinha. Isso é eficiência. A adequação dos fins aos meios. Você está usando muita coisa para chegar em pouco lugar. Certo? Você está levando muito tempo para evoluir pouco. Você está sendo ineficiente. Beleza? Não anula. Ó, na letra E, revela que a atuação da agência X restou comprometida. Até aí, podemos até concordar. Pois a ausência de eficiência anula a eficácia. Aí não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Eu posso sim alcançar meus objetivos e demorar pra caramba. É só você pensar. O Brasil comprou vacina. Comprou? Comprou. Tá demorando vacinar? Tá. Tá sendo eficaz. Mas tá demorando. Certo? É um exemplo. Beleza? Então, gabarito aí. Letra D de doido. Próxima questão aí, TCE Minas Gerais, 2018. Ao verificar a racionalidade com que os recursos alocados a determinados programas de um órgão público são aplicados, o auditor realiza o exame de quê? Ó, aqui eu preciso, é pura interpretação, que a dificuldade aqui dessa questão é entender o enunciado. Racionalidade dos recursos. Eu estou usando os recursos de forma racional, de forma inteligente? A racionalidade. Quando eu falo assim, ó, a racionalidade com que os recursos alocados são aplicados. Eu estou usando os recursos de forma inteligente, de forma racional, sem desperdício? Isso é uma análise de quê? Eficiência, pô. Letra D aí, ó. Tá? Certo? Ah, Vinícius, mas é uns palavrão feio. É isso mesmo, você vai ser auditor, pô. Imagina você fazendo um parecer para o conselheiro proferir o voto dele. Que eu tenho... Cara, se não cair, eu vou queimar minha mão. Se não cair um parecer na tua prova. Eu vou queimar minha mão, juro pra você. Que eu tenho quase certeza que uma das duas vai ser um parecer. E a outra pode ser um estudo de caso, pode ser uma redação, dissertação e tal. Mas imagina você fazendo um parecer para o conselheiro. O que você tem que entender é que o parecer, né, faz parte de um processo de contas. Um processo de prestação de contas, um processo de tomada de contas. Se o teu parecer tiver ilegalidade e o conselheiro seguir o teu parecer, o processo foi para o barro, o cara vai ficar livre, não vai ser responsabilizado. Olha só o nível de responsabilidade do trabalho do auditor. Então, vocês têm que conhecer essas palavras. Falar com formalidade. Ao verificar o cumprimento dos objetivos, né? Tá? Estabelecidos e tal. Tem que aparecer objetivo, meta, tá? Para aparecer eficácia. Exame de contas, tem nada a ver. Exame de economicidade, insumo, né? Preço. Se você falar em economicidade, é o quê? Está comprando mais barato. Lembre-se disso. Está sendo econômico, né? Está comprando no preço legal. Bom, então questão 2 aí, gabarito, letra D. Questão 3, também TCE Minas. Sabendo que a documentação de auditoria, independentemente do meio de sua elaboração, deve ser organizada e agrupada segundo sua finalidade, assinale a opção que indica a informação que deve ser arquivada como documentação de conteúdo corrente. Essa aqui é uma questão que eu peguei lá no TEC, eu filtrei isso aqui no TEC, tá? É uma questão que ficou meio fora assim, do contexto da aula de hoje. Mas é uma questão que ele quer saber o quê? Você está fazendo auditoria, você vai levantar o quê? Evidência. E tem evidência que tem que ser de coisa atual. Qual dessas alternativas aí representa o conteúdo corrente, ou seja, próximo do dia a dia da entidade? Entendeu o que eu estou falando? Documento do dia a dia, corrente, aquele documento que tipo, fica andando, sabe? Se você precisar consultar, a organização deve ter elaborado há pouco tempo.
Não sei se alguém aqui estudou arquivologia, né? Isso aqui é arquivologia, teoria das três idades. Arquivo corrente, está em uso constante. B de bola, são as demonstrações. Existe uma crítica, né? Que eu também concordo com meu amigo Tony Van, sobre a letra E, tá? Exatamente. A banca manteve o gabarito da letra B. Só que a letra E também, para uma prestação de contas, por exemplo. Sim, exatamente. O que eu falei para vocês no início da aula? O CESP tem alguns problemas em questões de auditoria. Mas a banca botou a letra B, mas entendam a essência. Pedido de área é corrente, pô. Você vai fazer uma auditoria lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Lá na prefeitura. Recebeu lá a passagem para ir para lá, diária, vai prestar contas. Aquela prestação de contas vai entrar nas contas de gestão do ordenador. Você recebeu um suprimento de fundo, que provavelmente vocês vão lidar com isso se vocês tiverem que viajar para o interior. Vai receber lá o cartão corporativo. Aquele cartão corporativo, ele entra nas contas do ordenador, não é na sua. Sabia disso, né? Ou não? O suprimento de fundo entra na conta do ordenador. Vamos supor que o ordenador de despesa seja o diretor lá do TCE. Não vai ser o presidente. Botem na cabeça que o ordenador de despesa, em regra, não é o presidente. Mas, sei lá, seja um diretor lá de administração, diretor de controle externo. Ele autorizou lá o suprimento de fundos para você. Você foi lá e aplicou, você presta contas para quem? Para o ordenador. Porque se o suprimento de fundos for mal aplicado, quem é que responde? O ordenador. Não é o servidor que aplicou. Certo? Então, esses comprovantes também fazem parte. Então, ressalvada essa crítica, a letra E, no meu ponto de vista, também entraria, tá? Beleza. 4. TCE Paraná. De acordo com a INTOSAI, a tal opção correta acerca de auditoria governamental. Esse é um tipo de questão que é muito provável que caia na sua prova. Fale sobre tal coisa. Aí, às vezes, a letra A fala de uma, a letra B de outra, a letra C de outra, etc. Letra A, o controle prévio, também chamado de pré-auditoria, e o controle posterior ou pós-auditoria, constituem etapas do controle. E aí? Bom, vocês estão estudando controle externo, né? Existem 3 tipos de controle em relação ao tempo, né? O prévio, concomitante. Marque no material de vocês aí, ó. O controle concomitante não está previsto nas normas da INTOSAI. É só na legislação brasileira, tá? E nem na Declaração de Lima, que é o documento assinado pelas entidades fiscalizadoras superiores. Então, ó, nas normas internacionais fala-se em controle prévio e posterior, chamada de pré e pós-auditoria. Não existe auditoria concomitante nessas normas internacionais. Na norma da Declaração de Lima e na INTOSAI, certo? Só existe prévio e posterior. Esse controle posterior é a auditoria propriamente dita, tá? E esse controle prévio, ele chama de pré-auditoria. Tudo bem? INTOSAI é uma organização internacional que agrupa essas instituições de controle. Nas normas da INTOSAI você não encontra controle concomitante. Você só encontra o prévio e o posterior. E onde é que eu tiro a fundamentação do controle concomitante, Vinícius? Da norma brasileira, da Constituição, da Lei Orgânica dos Tribunais, tá? Das constituições estaduais. Se você pesquisar as normas da INTOSAI, que são as ISAI, né? ISAI 1, 2, 3 e 4, você não acha controle concomitante lá. Só prévio ou posterior. Tá bom? Que são os registros, por exemplo, de monitoramento, né? Uma auditoria de monitoramento, um monitoramento que é um instrumento de fiscalização do tribunal. Vamos lá ver lá se a Secretaria de Educação cumpriu lá as determinações. Aí instaura-se um monitoramento, é um controle concomitante. Eu estou vendo se a entidade está realizando aquilo que foi determinado ou não. Ah, mas não seria posterior? Pode ser analisado também de forma posterior. Posterior à auditoria. Mas eu estou avaliando em tempo real. Isso é o controle concomitante, tá? Então, gabarito letra A, o controle prévio denominado auditoria, posterior, constitui etapas do controle, constituem, tá? E ele está querendo saber de acordo com a INTOSAI. Vamos lá. B, vamos seguir a sequência, e nada eu falo.
As vantagens do controle prévio incluem a possibilidade de impedir prejuízos que ocorram. Verdadeiro. E gerar pequeno volume. Aí não. Imagina se todo contrato administrativo tivesse que passar pelo controle prévio, por uma auditoria interna. Pequeno volume de trabalho. Controle prévio demora, engessa. Por isso que não precisa passar tudo pelo Tribunal de Contas ou pela Controladoria antes de publicar. C. As auditorias de legitimidade e regularidade operacional são os tipos de auditoria que a entidade superior utiliza para cumprir suas finalidades. Não. Operacional, regularidade financeira. Tá? São os 3 tipos de auditoria internacional. A auditoria financeira, que é aquela voltada para as demonstrações contábeis, balanço e tal. A auditoria operacional, que busca resultado, eficiência. E a auditoria de regularidade, mais voltada para legitimidade, legalidade, cumprimento de normas. D. Para o sucesso de uma auditoria governamental, é suficiente que a entidade não sofra influências externas? Não. É necessário, mas não só isso, não. Não é só isso. Tá? Ela tem que ter a independência, e isso é premissa, mas não é só isso. Tem que ter um corpo técnico adequado, tem que ter autonomia funcional, administrativa, orçamentária, certo? Então não é suficiente, é necessário, tá? E que seus membros sejam independentes da entidade, isso aí ok. Mas não, essa palavra suficiente torna a letra D errada. Letra E, o objetivo específico da auditoria consiste em encontrar e responsabilizar civil e penalmente. Não, pô. Não. O que a auditoria faz? Ela pega uma situação e compara com um padrão, que a gente chama de critério de auditoria. O critério. Poxa, o Vinícius é um cara gordo ou magro? Depende do critério. O que é gordo para você? O IMC? Pô, eu posso ter um IMC de 25, 26 e não ser gordo, porque às vezes tem mais massa magra. Então veja que a auditoria faz isso. Ela não está ali para o prefeito roubou ferro. Não é isso. A gente está ali para analisar o que ele fez e comparar em relação ao que é previsto. Isso é uma auditoria. Se você encontrou uma falha, essa falha pode ser decorrente de um erro, quando não é intencional, ou fraude, que são os 2 tipos de achado distorcido de auditoria. Um erro ou a fraude. O erro é quando você errei, não sei, tal, e a fraude é intencional, tá? Então, não é responsabilizar. Não é esse o objetivo da auditoria. Eu até falei com os alunos na segunda-feira, da turma presencial, eu falei para eles assim, né, quando eu trabalhei na universidade, teve uma vez que a gente recebeu a auditoria interna da universidade. Aí o diretor de administração já veio tremendo. O pessoal da auditoria está vindo aí. Eu falei, velho, por que medo do pessoal da auditoria? Ainda mais auditoria interna, porque o auditor interno, qual é a finalidade, o objetivo dele? Se o externo não é responsabilizar, o interno é menor ainda. Ele está ali para ajudar você a cumprir o objetivo. Ele está ali, o auditor interno, aquele que trabalha dentro da organização, para contribuir para que você faça o que você tem que fazer melhor, bem feito. Então ele não está ali, caraca, para apontar dedo, não é isso. Se você enxergar com isso, beleza, paciência. Mas a intenção do auditor interno é o quê? Agregar valor para a gestão. Aí a gente já está vendo a diferença do auditor interno e do externo, né? Do Tribunal de Contas, que é o controle externo, da Controladoria da União, que é o controle interno do Executivo. Mas aí tem controle interno no Judiciário, tem controle interno no Legislativo, em todos, no Ministério Público. Então, veja que o papel do controle interno, ele faz auditoria? Faz. Operacional? Faz. De regularidade? Também. E financeira? Também. Mas o foco dessa auditoria dele é agregar valor para a gestão. E o auditor externo não, é para realmente comparar e se identificar a tal da distorção, relatar e, se for o caso, aplicar a sanção, previstas dentro da lei. Tá? Então, gabarito aí da questão 4, né? Letra A. 5. O conceito genérico de auditoria adotado pelas normas de auditoria do TCU, em sua revisão através dessa portaria, muito bem, esse aí está um conceito, essa portaria foi revogada e o conceito não foi revogado, está dentro do manual que eu disponibilizei para vocês, lá no Telegram. Então,
Então, se vocês pegarem o Manual de Auditoria Operacional do TCU, que foi publicado em setembro do ano passado, ele está bem recente, vai aparecer o conceito que está na letra D aí. Tá? O processo sistemático, documentado, independente de se avaliar objetivamente uma situação ou condição para determinar a extensão na qual os critérios aplicáveis são atendidos, obter evidências e relatar os resultados a um destinatário pré-determinado. Exatamente. Letra A, vamos lá. Qual o erro da letra A? Basicamente, ele fala destinatários indeterminados. Então, você já mata aí. Por quê? Porque o auditor vai informar para alguém. Muito bem. A auditoria surgiu na regra da teoria da agência. Né? O que é a teoria da agência? Você tem um principal, que é o dono, e tem o agente, que é o delegatário. O delegatário, aquele que recebe a delegação do principal para agir em nome dele. Por exemplo, quem é o dono de tudo no Brasil? Quem é o dono de tudo? Quem é o dono da viatura, o dono do prédio público, o dono do computador? Para quem o servidor trabalha? Para o povo. Então, o dono de tudo é ele é o principal. O povo vai gerir essas coisas públicas sozinho? Ele vai delegar para alguém, certo? Para quem? Deputado, governador, prefeito, senador, esses caras que a gente elege são os responsáveis por gerir as coisas em nosso interesse. Isso é claro na cabeça de vocês ou não? Então, nós somos os principais e eles são os agentes. Essa ideia da teoria da agência, ela surgiu, óbvio, a gente está falando de Estado, mas o Estado moderno, né? Porque antigamente o Estado era absolutista, era o rei que mandava, não é isso? A gente está falando de Estado moderno. Mas mesmo na época do absolutismo, essa teoria da agência já existia nas grandes corporações privadas. Pô, eu sou dono de uma empresa, sou dono de um supermercado, de um mercadinho, nem supermercado, mercadinho, sabe? Daqui em Manaus devia ter também, aqueles mercadinhos que é na garagem de casa, sabe? Chegava lá no seu Zé, ele tinha um caderninho, né? Pegava lá bala, doce, né? Bota na conta da mamãe aí, depois ela paga. Refrigerante Baré, né? Quando a mãe ia pagar a conta, a chinela cantava, não é isso? Aí o seu Zé começou a crescer. O produto dele era legal, ele vendia bacana, as pessoas iam lá porque ele era legal, e ele viu a necessidade de, pô, não dá mais o garagem de casa, eu preciso de um mercadinho. E seu Zé foi crescendo, e do mercadinho, e aí descobriu um arroz diferente, trouxe lá para Dona Maria, né, para o seu José comer, trouxe ali um bombom diferente para a molecada, e foi crescendo, crescendo. E o seu José tornou-se dono de uma rede de supermercado. Então o José agora como é que ele consegue ficar olhando cada um dos 10 supermercados dele para saber se estão vendendo certo, estão atendendo certo? Não tem mais como o seu José fazer isso. Então ele vai contratar funcionários, gerentes, administradores, para tomar conta de tudo. Esse é o agente. E o seu José é o principal. Só que às vezes o agente está agindo em nome do seu José, mas ele está querendo satisfazer o seu interesse próprio. Pô, o administrador quer ganhar dinheiro, mas lembre-se, o administrador ele trabalha para quem? Para o seu José, pô. Então existe um conflito de interesses, esse é o ponto que surgiu a auditoria no mundo. A auditoria entra como um mecanismo, uma atividade para quebrar esse conflito de interesse e favorecer que o agente trabalhe em nome do principal. A auditoria governamental é a mesma coisa, pô. O auditor, ele está ali como forma de incentivar, para não dizer outra coisa, o agente trabalhar em nome do principal. O gestor público fazer a coisa em nome do interesse público. Então, quando o auditor emite uma opinião, comenta sobre o que ele achou para um usuário determinado, quem é o usuário? O povo. Pô, mas, Vinícius, eu nunca recebi um documento de auditoria na minha casa. Claro, pô, você elegeu quem para fazer isso por você? Os que são seus representantes. Então, por isso que o controle externo é competência do legislativo. Porque o legislativo
São feitos de pessoas que nós colocamos lá para nos representar. Então, o Tribunal de Contas atua de forma técnica para relatar suas auditorias para o Poder Legislativo, que é o titular do controle externo, que somos nós. No fundo somos nós, os principais, representados por eles. Entenderam? Show de bola. B, o processo que objetiva examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Programas e atividades governamentais com a finalidade de avaliar o desempenho e promover o aperfeiçoamento da gestão pública. Cuidado. Isso aí é uma vertente da auditoria. Tá? Uma vertente. Porque ele está analisando só a parte de eficiência, eficácia e efetividade. Mas eu tenho auditoria de legalidade e regularidade também. Então, o conceito da letra B está voltado para a auditoria operacional, não conceito de auditoria genérico. Tá? Letra C. O processo que objetiva examinar legalidade e legitimidade dos atos de gestão, sujeitos à jurisdição do tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, é composto pelas auditorias de regularidade, conformidade e as contábeis. Certo, mas não é o conceito de auditoria em forma ampla. Esse é o conceito de auditoria de regularidade. E aí ela pode ser uma auditoria de conformidade ou uma auditoria contábil. Tá? A letra D é o nosso gabarito, a letra E. O processo cujo objetivo é exclusivo. Já para por aí. Porque a auditoria não tem um objetivo exclusivo, único para uma coisa só. Certo? Você já desconfia. E ele fala exclusivo da legalidade e legitimidade. Não. Auditoria de economicidade e eficiência, eu não quero analisar se foi dentro da lei, por exemplo. Quero analisar resultado. A C é um conceito de regularidade. Letra C, auditoria de regularidade. Beleza? Todo mundo que está aqui na aula tem esse material digital lá no Telegram. Tá? Então, vocês marquem as anotações e depois refaçam as questões pelo aquele material digital. Ou façam a impressão, conforme eu orientei lá, né? Se puder, traga digital, um material à parte para anotar. Para depois vocês terem o material em branco para refazer as questões. Do Telegram? Não, todo mundo que está aqui tem que estar lá. Quem não está, vai entrar hoje. Não, o Telegram tem não. O Telegram acho que são 10 mil, acha? Por isso que eu não estou usando o WhatsApp. Porque no Telegram, você entrou depois, as mensagens você consegue visualizar, entendeu? Mensagens, arquivos que que foram postados, fica tudo no histórico. Porque ele fala exclusiva, né? E a auditoria não é exclusiva para a legalidade, né? A legalidade e a legitimidade é uma das auditorias, né? Tá, letra D. Questão 6. A declaração de Lima admite que a execução de pré-auditoria seja realizada por entidade fiscalizadora superior ou por outras instituições de auditoria. Verdadeiro. Tá? O exame de pré-auditoria é o que vocês vão estudar lá na lei orgânica, no regimento interno, de levantamento, por exemplo. O levantamento é um mecanismo de fiscalização antes da auditoria. Poxa, o TCE vai auditar, sei lá, o município, eu não me lembro qual é o município que falaram para a gente lá na segunda-feira, você lembra o meu nome dele? Pauini, nome diferente, Pauini. Vai auditar lá o município de Pauini. Não sei nada como é que o pessoal trabalha, não sei quantos servidores tem. Então, antes do TCE fazer a auditoria lá, ele vai fazer um levantamento. Vai lá a equipe, né? Ou então nem precisa ir lá a equipe, só mandar por e-mail. Manda aí pra gente os processos, por exemplo, de, sei lá, de merenda escolar, que é o que eles querem auditar. Como é que funciona esse processo aí na prefeitura de vocês? Aí eles vão mandar detalhado. Primeiro é elaborado aqui, né, o termo de referência, o projeto básico, aí é mandado para tal setor, aí tal setor faz tudo, não sei o quê, depois que a merenda chega, tem alguém para receber. Aí, então vocês trabalham assim, beleza. Quando for fazer a auditoria, né, aí a gente já sabe quem é que faz, quem é que trabalha, onde é que o processo anda. Então não precisa o auditor ficar lá e fazer tudo de novo. Ele vai lá já direto na ferida. Eu quero aqui os processos do setor tal que fizeram isso. Tá? Esses processos são eletrônicos, então muitas das vezes a documentação processual
o auditor já consegue consultar daqui. No âmbito federal, tudo isso é feito num sistema chamado CIASG, Sistema de Administração de Serviços Gerais. E o CIASG tem um módulo, que é o Comprasnet. Então, sei lá, o TCU quer fiscalizar uma determinada licitação. Ele vai lá, né, o auditor tem um perfil que ele pode consultar, ele consulta tudo que aconteceu na licitação, tudo. O que o pregoeiro falou, o que cada licitante falou, porque é registrado eletronicamente. Documentação, porque o contrato é cadastrado no CIASG, tudinho, ele vai consultando. Se ele quer um documento que não esteja lá, ele manda para o órgão. Ó, eu quero que você mande o contrato físico ou o processo digital da licitação tal. Aí só chega, depois ele vai lá em loco. Então, essa pré-auditoria, ela pode ser feita por órgão de controle externo ou pela própria CGU, por exemplo, o órgão de controle interno, tá? Questãozinha do TCU, né? 7. TCU de novo. Então, TCU não, TCE Rio Grande do Norte. A auditoria governamental visa estabelecer a melhoria e a homogeneização dos procedimentos administrativos e dos controles internos das unidades da administração direta e indireta. Daí, resultando padronização de processo de licitação. É isso que a auditoria quer? Não, pô. A auditoria não quer isso. A auditoria não quer daí padronizar. Não, pô. A auditoria quer muito mais além, tá? Então o item está errado. 8. TJ Sergipe. Essa questão marque o gabarito letra B, tá? Porque essa questão aqui, como eu te falei para vocês, né, eu tirei dela da plataforma do TEC, e eu acho que ela está mal classificada, porque ela foi retirada, primeiro que ela foi retirada do Manual de Auditoria de Santa Catarina. Segundo que ela fala em técnica de auditoria, que vai ser um tema que a gente vai estudar mais na frente. O que o auditor faz quando ele chega lá e quer confirmar, quer levantar documentação? Aí são essas técnicas, circularização, corte de operações, rastreamento, entrevista. A gente vai estudar isso posteriormente, tá? Então essa questão 8 aí marca a letra B e deixa ela guardadinha. A gente vai estudar esse assunto posteriormente. Tá? Isso. O gabarito acho que está no final também, tá, pessoal? 9. A verificação das atividades que exigem aplicação de testes flagrantes. Aqui eu preciso que você saiba o que é flagrante. Se você souber o que é flagrante, fica fácil matar a questão. O que é um teste flagrante? Você está vendo ali, meu irmão. Lembra do flagrante do crime? Você pegou com a mão na botija ali? Então você quer aplicar um teste flagrante com a finalidade de revelar erros, problemas ou deficiências, que de outra forma seriam de difícil constatação. Ou seja, você só vai conseguir descobrir aquele erro se você estiver ali vendo a pessoa fazer. Das alternativas, qual que se enquadra aí? Letra A. A? Não, pô. Não, pô. Letra E, pô. A inspeção física é quando você quer verificar se, por exemplo, determinado material está lá. Eu participei de eu não participei diretamente da operação, mas eu tive depois o contato com algumas coisas dela. Foi uma operação lá em Cantar, da CGU, que depois deu desenrolar com a Polícia Federal, né? E lá o pessoal foi fiscalizar alguma coisa e para verificar se tinha sido comprado mesmo, porque todo o processo eletrônico da aquisição estava perfeito. Não, está aqui, documento, o ateste, recebimento, nota fiscal, liquidação, pagamento. Vamos lá ver se o troço chegou mesmo. Quando chegou lá mesmo, começou a aparecer um monte de denúncia. Então a inspeção física é você ver se a cadeira está aqui. Ah, o órgão comprou, está aqui, documentação, licitação, nota fiscal, ateste. Tá, mas aí não chegou a cadeira no lugar. Tá tudo em papel. Isso é inspeção física, entendeu? Questão 10. TCU, 2008. Nos termos da Declaração de Lima, a pré-auditoria, tarefa indispensável de todas as entidades fiscalizadoras superiores, tem a vantagem de reduzir o volume de trabalho. Primeiro, pré-auditoria, ela não é indispensável. Primeira coisa, você não pode raciocinar assim. Não, mas é indispensável sim. Pô, então você vai travar a administração pública. Imagina, todo contrato tem que passar no TCE. A Prefeitura de Pauini quer comprar merenda escolar. O TCE tem que aprovar antes.
vai engessar toda a administração do Estado. Imagina no âmbito da União, então. Imagina. Lá em Roraima, quer comprar, tem que mandar lá para o TCU em Brasília. Não tem como, né? Sim, claro, pô. Ela é o documento mãe da auditoria governamental no mundo. E o Brasil faz parte dessa entidade, entendeu? O Brasil é assinante dessa declaração. Ela foi assinada em 1977. A Intossai, isso, a Intossai é a entidade que congrega e é editar essa declaração de Lima, que é como se fosse um tratado internacional de auditoria. 11. CAGE Rio Grande do Sul. Essa prova daqui específica, é uma prova que a gente diferencia o homem dos meninos e as mulheres das meninas. Eu nunca vi uma prova tão pesada quanto essa aqui. Tinha coisa muito boba? Tinha, mas a prova é num nível muito difícil. E nessa época eu estava trabalhando na Recife, eu tirei o chapéu para os pessoal que passou. Eu falei, porra, esse pessoal aí, ó, diferenciado. Conforme a Intossai, a norma de auditoria destinada a determinar a existência do parentescos adequados entre rubricas e seus distintos elementos, de forma que se possam detectar erros e tendências irregulares. Aqui, eu só preciso que você lembrasse o conceito, o que era uma rubrica do ponto de vista da auditoria. Se você souber o que é uma rubrica, você acha isso daqui. Porque uma rubrica, em auditoria, é uma rubrica contábil. Então, quando ele fala existência de parentescos adequados, o que é parentesco adequado? Você fala, parentesco? O que tem a ver? Pô, isso é direito civil, pai, mãe, filho, tio, avô. Parentesco é proximidade, né? Similaridade. Então, parentesco adequado entre a rubrica, entre a conta contábil e os seus elementos. Isso é um exame de contas, pô. Entendeu? Isso é um exame de contas. Então, o exame de conta é isso, é você identificar. Por exemplo, o que significa estoque na contabilidade? Você lê a conta lá, estoque. O que ela tem que representar? O estoque, pô. Você vai colocar dinheiro na conta estoque? Não. Então, se você identificou que houve um lançamento de numerário na conta estoque, erro. Certo? É, exatamente. Eu vou analisar o quê? Se a conta estoque está registrado toda a minha mercadoria. Ah, não tá. Então tá errada a conta. Ou então tem coisa lá que não é mercadoria. Entendeu? 12. DPE Amazonas. O documento editado pelo Instituto Rui Barbosa, denominado NAG, NBASP, mesma coisa, né? Está organizado em 6 grupos. Falso. São 4. Tá? São as NAG 1000, 2000, 3000 e 4000. Tá bom? Então não são 6, são 4. Pô, Vinícius, esse nível de questão... esse nível aí. Baixaria. Esse é o tipo de questão baixaria. Não avalia nada, nem de porra nenhuma, nem de ninguém. B. Utiliza nas normas a expressão accountability para referir-se ao dever de prestar contas. Show de bola. É isso aí, pô. Accountability é o quê? Prestação de contas e responsabilização. Não existe tradução para o conceito de accountability. Leu accountability? Lembre-se, prestação de contas e responsabilização. Tá? Letra C. Não indica como intenção das NAGs oferecer critério para avaliação de desempenho dos profissionais de auditoria. Falso, pô. Falso. Indica sim. Cuidado na leitura, tá, pessoal? Prova de múltipla escolha, ela tem uma característica que as provas do CESP não têm. Que eu acho muito maldosa. É isso aqui, ó. Um não, um sempre. Você faz aquela leitura desatenta, esse não aí no início da alternativa, ele passa batido, velho. E quando você sai da prova assim, você fala, puta merda, não errei isso. Porra. Vou dar 2 exemplos para vocês, meus, pessoais, tá? Primeiro exemplo, MPU 2013. Lembra desse concurso? Aqui no Amazonas, a nota de corte foi 48. Quem fez 48 pontos aqui no Amazonas entrou.
Lá em Boa Vista, eu fiz para lá na época, eu estava no Exército, foi 62. Eu fiz 60. 60 pontos. E aí, um belo dia, eu fui entrar. Falei, caramba, vamos ver aqui quantos nomeados no MPU, que eu sei que tinha sido um monte. Nomearam lá, acho que 28, 27, um negócio assim, 29. E o último tinha sido nomeado com 62. Eu tinha feito 60. Quando eu olhei no Amazonas, o último no Amazonas tinha sido nomeado com 48. 48 entrou, velho. Foi lotado lá em São Gabriel da Cachoeira, né? No MPF lá, mas... Porra, eu era do Exército, tava lotado em Boa Vista e para São Gabriel da Cachoeira era um pulo também. Ou seja, 2 pontos na prova do SESP significa o quê? Uma que você errou. Uma que você errou, anulou uma que você acertou, certo? Então, se em vez de eu errar, eu tivesse acertado, eu tinha ganhado esses 2 pontos. Eu tinha entrado. Ontem, eu coloquei lá no grupo a pergunta. Saiu o resultado da PF. Eu fiz 65. Chuta a nota de corte. 66. Quando eu vi assim, eu falei, caralho, de novo, velho. Olhei assim, puta merda. Eu falei assim, quase que eu entro, hein? Não, eu fiquei de boa porque eu nunca fui assim, vou estudar pra PF. Eu falei, tá lá, vou fazer. Entendeu? A Câmara não chama, né? Enquanto a Câmara não chama, você vai fazer a prova. Mas não parei assim, meu Deus, eu vou estudar agora. Nunca fiz isso. Para não dizer que eu não fiz, na semana anterior eu assisti uma aula de 6 horas de informática, que é uma matéria que eu falei, cara, tem que olhar que é 30% da prova. Mas, bicho, eu não entrei por um ponto. Sabe o que é um ponto? É uma questão que você errou, que você nem precisava ter acertado, era só você ter deixado em branco. Então, esse tipo de questão aqui, vocês tomem cuidado, ainda mais no concurso de vocês, são 80 questões, 80 pontos, e eu chuto que o primeiro e o 140, 130 de ordinária governamental, a diferença entre eles vai ser 6, 7 pontos no máximo. Então, assim... não, sempre tem um. No auditor fiscal do Amazonas não teve um moleque que acertou 92 de 100? Aí, quando eu fui ver a entrevista dele no Estratégia, sabe aqueles nerdzão? Sabe assim, se o cara... Ele nem fala, ele nem consegue olhar para a pessoa que está entrevistando ele direito. Ele fica assim, ó, sentado respondendo, não, eu estudei 20 horas por dia, dormia 4, não sei o quê. Mas como é que você se preparou? Ah, não, eu fiz assim, assim, assado, então eu tinha que estudar. Sabe que esse cara extremamente metódico, entendeu? E ele tem 22, 23 anos. Tá nomeado já aqui em Manaus. E, tirando esses caras aí, nós, assim, sabe? Mortais, exatamente. Temos que tomar cuidado com esse tipo de questão. Ó, determina que as NAGs se destinam a procedimentos de controle externo, deixando de mencionar, portanto, o chamado sistema de controle interno. Não. A norma de auditoria governamental é tanto interna quanto externa, tá? Então, letra D está errada. E letra E. Aborda a NAG 3000, que versa especificamente de auditoria operacional. Não, tem nada a ver. Tá? A NAG 3000 fala dos profissionais de auditoria. Tá bom? Letra B. 13. TCE Pará. Alguém fez essa prova aí em 2016? Não? Acho que não nomeou ainda até hoje, todo mundo. Sério mesmo? Fizeram o concurso e esqueceram da galera. DPU também? As normas de auditoria da Intosai têm caráter prescritivo, o que torna compulsória. Não, já arrisca aí. As normas de auditoria governamental são manuais. Ela é tipo assim, ó. O que é um manual? É uma prática é um manual de boas práticas. E prescritivo e compulsório, não é. O que essa norma diz? Olha, para você ter uma boa auditoria, tem que ser assim, tá? Você tem que ter independência, você tem que atuar dessa forma. O auditor tem que ser imparcial, o auditor não pode, tem que ter ética. Na hora de executar o trabalho, tem que fazer assim. Mas não quer dizer que tem que ser ipsis literis. Aquilo não é uma lei. Aquilo é um manual de boas práticas. É normativo, mas não é impositivo. Não é... Ah, esqueci o nome. Hã? É, tipo, diretivo. Ele te dá uma direção, um norte de como tem que ser. Ele não prescreve. Você tem que agir assim. Não é assim. Até porque não tem como. Porque são entidades internacionais. No Brasil, existe uma lei que, às vezes, lá nos Estados Unidos é outra. E aí não tem como você impor uma conduta
pro Brasil, para o governo brasileiro e para o governo americano, porque são situações diferentes, autonomias diferentes. Então, na verdade, ele institui regras de boas práticas, diretrizes. Então, 13 está errada. Oi. Não tem caráter, não é prescritivo e não é normativo. Na verdade, são diretrizes de boas práticas em auditoria. Exatamente. 14. TCE Rio Grande do Norte, ó, conselheiro substituto. O principal objetivo da Declaração de Lima é exigir uma auditoria independente. Auditoria governamental. Declaração de Lima, vamos lembrar. Declaração de Lima ela é focada em quem? Nas entidades fiscalizadoras superiores, beleza? Lembre-se disso, ó. A Declaração de Lima ela é voltada para as entidades de fiscalizadoras superiores. Quem são elas? Tribunais de Contas, beleza? Tribunais de Contas tem que ser independente? Tem. O item está certo. Ah, Vinícius, mas a independência em relação a quem ele está auditando. Então, por exemplo, o TCU, embora seja auxiliar do legislativo no controle externo, ele tem competências próprias e privativas. E assim, o que o TCU fala, o TCE fala, é branco no branco, preto no preto. A independência, ela é uma independência funcional. Ou seja, não há interferência na atuação do TCU. E tanto é que o julgamento do TCU, vocês podem, em uma eventual prova discursiva, dizer o seguinte, ó, os tribunais de contas proferem decisões de força julgada material. O que é isso, Vinícius? O mérito do que o Tribunal de Contas julgou não pode ser revisto em nenhum outro lugar. Por quê? A independência funcional dele. O problema, talvez, é que o Brasil adotou um modelo, né, não contencioso. Né? Adotou o modelo inglês de administração pública. Que no Brasil a coisa julgada formal só é pelo Poder Judiciário. Então o que acontece? O Tribunal de Contas julgou a conta do prefeito de Pauini irregular. O prefeito pode recorrer ao Supremo? Ou ao TJ? Alegando o quê? O que ele pode alegar? Ele pode dizer que não, a minha conta foi regular. Ele pode falar isso lá no STF? Não. Porque se o TCE já falou que é regular, o Supremo não pode modificar isso. Nem o STJ, nem ninguém, nem o TCE, nem ninguém. Né? O que o Supremo, o STJ vão fazer é o quê? Julgar a legalidade do processo. Ah, respeitou ali os prazos do regimento interno, deu contraditório, deu ampla defesa, a decisão está pautada em documentação. Então os tribunais vão analisar a legalidade do julgamento, não o mérito, porque o mérito não se pode entrar nele. Entendeu? Então isso é que é independência. É independência funcional. O que a gente faz, ninguém mexe. Tá? Aí eles proferem coisa julgada material. As decisões dos tribunais de contas têm força de coisa julgada material. Material, por favor. Se colocar na prova formal, vai errar. É coisa julgada material. O mérito da decisão não é revisto pelo judiciário. 15. Se uma quantidade significativa de aplicações financeiras de determinado auditor for constituída de cotas de participação em, uma quantidade significativa das aplicações do auditor por cotas da participação de um fundo de investimentos mantidos por uma instituição oficial financeira do governo federal, e esse fundo for proprietário de títulos mobiliários da entidade que o referido autor deve auditar, então ele estará proibido de auditá-la. Claro, isso é o quê? É a relação da independência, da ética, né?
da imparcialidade, que são características dessas entidades fiscalizadoras superiores. Independência, imparcialidade. Então, pô, o cara vai fiscalizar o fundo de investimento e tem um monte de dinheiro aplicado dele naquele fundo. Não, é lógico que ele tem parcialidade ali, ele tem interesse ali. Então, se ele tem interesse, tá fora. Vamos lá. 16. Ó, Seduc, ó, da Amazonas, ó. A literatura acerca da contabilidade pública recomenda que os auditores internos, controle interno, se reportem ao Conselho de Administração das entidades na realização da auditoria. Perfeito. É a diferença do auditor externo para o interno, né? O externo ele não tem vínculo. O interno ele está subordinado. Essa orientação é aplicável ainda às entidades de administração indireta. Perfeito. Perfeito. Se tiver um controle interno INSS, o controle interno INSS é subordinado à administração do INSS. Não, o controle interno das autarquias, mesma coisa. Na execução dessa importação, caso inexista órgão colegiado, a vinculação da auditoria interna deve ocorrer com o presidente da entidade. Perfeito. Geralmente, a auditoria interna ela é vinculada a um conselho de administração, certo? Se não tem esse conselho, esse órgão colegiado de governança, direto no presidente do órgão. Tá? A gente pode levar isso a nível pequeno. Quando eu trabalhava na superintendência da PF em Roraima, a unidade de controle interno era subordinada diretamente ao superintendente, porque não tinha um órgão colegiado da superintendência. Que era o titular? O delegado fulano, a delegada fulana. Então o controle interno é direto dele, porque não tem esse conselho. É exatamente o que ele está falando aqui. Gabarito certíssimo aí na 16. 17, TCU. As normas de auditoria da INTOSAI, ao contrário das de outras procedências, em particular no âmbito interno de cada país, não podem ser prescritivas nem aplicadas compulsoriamente pela entidade fiscalizadora superior ou para o seu pessoal. Exatamente, por isso que ele falou, ao contrário das normas de outras procedências, em particular no âmbito interno de cada país. Então, as normas editadas no âmbito interno do Brasil são compulsórias, mas lá da INTOSAI não, porque são meras recomendações, boas práticas, entendeu? Vamos lá. 18. Os recursos transferidos por meio de convênios e instrumentos congêneres, não utilizáveis por prazo igual ou superior ao mês, devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição oficial. Se não for, a reparação corresponderá ao que deixou de ser auferido naquela aplicação. Marca certa, essa questão está fora de contexto aqui do nosso tema, mas é isso mesmo. Deu um convênio, se ele for ficar parado mais de um mês, ele tem que ser aplicado numa poupança, e os rendimentos dessa poupança têm que ser utilizados no instrumento do convênio. Eu não posso, porque senão ficaria mole, né? Estado do Amazonas, olha a onda. Estado do Amazonas faz um convênio com o governo federal para obras de infraestrutura, certo? Na área de saúde, educação, etc. Aí o governo federal, joga lá 100 milhões na conta do Amazonas, desse convênio. Porra, um dinheirão, né? Só que esse convênio vai demorar mais de um mês. Então esses 100 milhões vão ficar depositados numa conta. Isso vai render, isso é uma aplicação financeira que vai render juros. Tá? Ela rende juros. Aí o governo do Amazonas fala assim, quer saber? Enrola aí uns 6 meses, a gente pega os juros e gasta em outra coisa. Não pode. O legislador fala, vai ficar em conta financeira, rendimento tem que ser utilizado no objeto do convênio. Ah, vai demorar 6 meses? Rendeu o dinheiro. Beleza, pega esse dinheiro que rendeu e também aplica no convênio. Entenderam a ideia? Senão ficaria mole, né? Bota aí, deixa aí rendendo um pouquinho, a gente pega o rendimento e guarda para outro lugar. Vamos lá, porque 100 milhões, imagina, 6 meses aí você vai render aí quanto? Tá dando o quê? 0,5% ao mês, poupança? 0,4, 0,3? 6 meses vai render 1%, ganhou 1 milhão, sem fazer nada. 1 milhão para gastar como quer. Pô, quem não quer isso? Olha o prefeito, o gestor que não queria isso. 19, TCU ainda. Ó. A INTOSAI é um organismo internacional cujo objetivo é fomentar o intercâmbio de ideias e experiências entre entidades fiscalizadoras superiores quanto ao controle das finanças. Perfeito até aí. Entre os documentos pela INTOSAI, destaca-se a Declaração de Lima, o Código de Ética e as normas de auditoria, as normas da INTOSAI, as ISAI. Na Declaração de Lima, só consta um controle prévio posterior, ao passo que no Brasil, além desses, há o controle concomitante por expressa disposição legal. Perfeito. Certo? A gente erraria na prova, hein?
Provavelmente. Realmente, eu erraria. Se eu não estudasse aqui, se eu não fosse ler, eu erraria tranquilo. Porque, pô, sempre você bota na cabeça. Quais são os três de controle? Prévio, concomitante, posterior. Aí o cara fala, não tem o concomitante. Tá errado. Já era, velho. Você ia errar tranquilo. Mas você ia errar tranquilo. Você ia errar convite. Você ia brigar na pé. Não! CESP errou. Próximo, TCE Rio Grande do Sul. As normas brasileiras de auditoria. Dananana. Gente, na prova de vocês, esqueça esse texto. Vá direto para o comando da questão para ganhar tempo, tá? O documento mencionado logo no seu início estabelece princípios basilares para os funcionamentos dos tribunais de contas, dentre os quais ele falou nas NBASPs. A NBASP é a tradução das normas da Intosai. Então você está estudando uma, você está estudando outra. Ah, mas eu não quero estudar. Pega os manuais de auditoria que eu mandei para vocês, estude eles que vocês vão ficar de boa. Agora, quando ele fala estabelece princípios basilares, olha como é que é intuitivo o negócio, se você entende. Letra A, previsão legal de independência do quadro funcional dos tribunais de contas. Perfeito, tem que ter independência. E acesso restrito. Não, pô, não, tá doido? Não, é restrito não, pô. O cara tem que ter acesso à documentação do que ele está auditando. B, discricionariedade no exercício das funções dos tribunais de contas. Sim, o Tribunal de Contas tem que ser discricionário. Por quê? Porque, ora, eu vou auditar esse, agora eu vou auditar aquele, agora eu vou fazer tal coisa. Tem que ter essa discricionariedade. E prevenção ao conflito de interesse. Claro, por isso que naquela questão a gente falou que o auditor que tem lá aplicação naquele fundo não pode auditar. Então, letra B. Olha como é que a gente consegue ir pela intuição. Tolerância nos casos de medidas que possam afetar sua independência. Intolerância. O cara não pode ser tolerante. Aí, tem uma situação ali que pode prejudicar a independência do TCE. Aí você tem que ser tolerante. Não, não tá bom. Não, pô. O TCE tem que agir para defender as suas prerrogativas de independência. Certo? Por mais que a escolha dos seus membros seja política, por mais que a escolha dos seus membros seja política, na atuação tribunal tem que ser independente. Letra D. Aí na letra C, né? E a utilização de mecanismos eficazes de monitoramento. Perfeito. Tem que ter mesmo. D. Subordinação ao Poder Legislativo. Não. Não. Não pode, pô. Tem que ter independência. E cooperação interinstitucional, com certeza. Com certeza. Por isso que na Constituição, lá no artigo 74, né, fala que os órgãos de controle interno irão atuar sem prejudicar as atribuições dos tribunais de contas. Então tem que ser uma cooperação. Se identificou falha, tem que informar ao TCE, ao TCU, para abrir tomada de contas especial. Letra E, com prevenção ao conflito de interesse e liberdade para deixar de informar acerca do seu trabalho, né? Ou seja, todo mundo tem que prestar contas, menos o tribunal. Aí não, né, velho? Aí não. Então veja que às vezes você nem precisa ler a norma, precisa entender o escopo, né? A auditoria é muito disso, tá? 21. Relativamente às entidades fiscalizadoras superiores e às diretrizes de preceito de auditoria, definidas na Declaração de Lima, assinala a opção correta. Letra A. O Poder Executivo deve estabelecer o grau de independência de que deve gozar as entidades fiscalizadoras. Não, velho. Quer dizer agora que é o governador que diz até onde o TCE é independente? Não pode, né? Pessoal, eu tô falando aqui, eu tô vendo gente falando, isso aí mesmo, Vinícius. Mas vocês estão entendendo, velho? Porque senão o aluno fica igual aquele cachorrinho que você bate na cabeça dele e fica fazendo assim, ó. Tá entendendo, Vinícius? Tô. Tá lá, meu irmão, em Nárnia. Entendeu? Tá lá em Nárnia, não, tá tranquilão, tá safe, né? Igual o desenho do Simpson, né? Que ele fica olhando, o cachorro fica olhando o Bart, blá, 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 é a mesma coisa. Pois é, isso que eu tô falando. Por isso que eu tô perguntando. Mas assim, muito do que a gente tá falando hoje é o que você estuda em constitucional, você estuda em controle externo, entendeu? Aula 1 de controle externo, você já dá uma passeada muito no que a gente está falando aqui. Isso também é visto em auditoria, né? Tem coisas específicas? Tem. A gente vai ver na próxima bateria. Mas eu quero que vocês entendam, se vocês entenderem
esse alicerce, a construção do conhecimento fica rapidona, vai ser bem mais fácil. A gente vai focar no que realmente tem que focar. Conceitos específicos de auditoria. B. As normas de auditoria, às quais as entidades fiscalizadoras devem obediência, podem ser divididas em dois grandes grupos. As que contemplam os requisitos do setor público de nível operacional e as normas que visam regulamentar a formatação dos trabalhos. Não. As normas têm relação à conduta ética, à independência, aos procedimentos. Então, não se restringe a esses dois. Tá? C. Qualquer que seja o normativo vigente, quando você lê qualquer, você fica como, né? Porra. Qualquer que seja o normativo vigente, e qualquer, aí ele fala de novo, né? E qualquer que seja a natureza das disposições adotadas, as entidades fiscalizadoras cabe fundamentalmente fomentar e fazer respeitar a obrigação de prestar contas. Não importa a norma, a entidade fiscalizadora tem que fazer isso. Tem que fomentar e dizer, ó, meu irmão, respeitem as normas de prestação de contas. Certo. Exatamente. É a letra C. Então, porque ele fala, ó, qualquer que seja o normativo, qualquer que seja a natureza da disposição, os tribunais de contas têm que fomentar e fazer respeitar a obrigação de prestar contas. Sim, perfeito. Lembra? Teoria da agência? O agente tem que prestar contas para o principal do que ele está fazendo, para evitar o conflito de interesse. D. Segundo a declaração de Lima, a entidade fiscalizadora superior poderá atuar como agente do parlamento. Não, não. Ela tem independência, não tem? Então, ela não atua como um agente do legislativo. Ah, Vinícius, mas no Brasil ela não é um órgão auxiliar do controle externo? É, mas ela tem competências o quê? Próprias, privativas. Então, ela não é um agente do parlamento. Tá? Próximo. As entidades fiscalizadoras devem cumprir as normas de auditoria da Intosai em todas as questões consideradas relevantes. Como consequência, as normas de auditoria da Intosai, exceto qualquer outra norma alheia, estão de aplicação obrigatória. Não. As normas da Intosai não têm o quê? Obrigatoriedade. Não são compulsórias. Não é isso que a gente viu? Não são prescritivas. É como se fossem indicações, né? Boas práticas, vai. TCE Paraná, 22. No que se refere ao exercício de auditorias realizadas por entidades fiscalizadoras superiores, assinale a opção correta de acordo com a declaração de Lima. Letra A. As contas de organizações internacionais ou supranacionais são sob jurisdição exclusiva das entidades? Não, tanto é que o STF decidiu, né, no caso da Itaipu recentemente, que o TCU não vai lá e meter o bedelho lá de qualquer forma. Por mais que a Constituição fale, né? Tem jurisdição sobre as entidades supranacionais, conforme o Tratado Constitutivo. Então, não é muito bem assim. O Supremo decidiu recentemente. Não é irrestrito. No caso de entidade supranacional de dois países, existem outras regras envolvidas de direito internacional. Então, não é o direito nacional apenas. B. As operações financeiras de determinada entidade pública que não fizerem parte do orçamento nacional estão excluídas da fiscalização? Não, pô. Claro que não. Tá doido? Qualquer pessoa que guarde, utilize, gerencie, arrecade, administre ou assuma obrigações em nome da administração pública relativa a bens públicos. Então, às vezes, não está no orçamento, mas a pessoa é responsável pela viatura da polícia. Não está no orçamento aquilo, mas a pessoa tem que prestar contas da viatura. C. Estão excluídas das auditorias fiscais os exames de eficiência na cobrança de impostos? Claro que não, pô. Isso aqui é muito importante para saber como é que o Estado está na fiscalização tributária e arrecadação. Tanto é que a lei de responsabilidade fiscal é muito rígida com relação à renúncia de receita. E, em razão das falhas que ocorreram no Rio de Janeiro, no município, a lei de improbidade incluiu mais uma conduta de probidade. Você sabe, né? Conceder isenção fiscal de tributos municipais sem observar as regras da LRF, agora é improbidade administrativa de forma expressa. Então, antes era o quê? Enriquecimento ilícito, dano ao erário e atentar contra os princípios, né? Aí entrou uma quarta conduta. Conceder benefício fiscal sem observar as regras no âmbito municipal. Então, essa parte de arrecadação é muito importante. Tá?
D, as auditorias de obras públicas abrangerão a gestão e a qualidade da construção. Perfeito. Com certeza. Fica bem lógico, né? Construir escola, quero saber como é que tá, se está construindo direitinho, está cumprindo o cronograma, a obra tá boa, não vai cair, né? Letra E, auditoria de instituições subsidiadas restringe a parte de gestão referente ao subsídio concedido, independentemente do seu valor. Claro que não. Não. Tá? Beleza? E outra, se a gente for pensar porque aqui na letra E ele pode falar em subsidiada na relação da sociedade de economia mista, entendeu? Exemplo da primeira questão. 49% de 51, como é que faz? Né? Quem é jurisdicionado ali? Né? É o TCU ou o TCE? No caso, o TCU é o órgão que vai fiscalizar regularmente. Né? Se a União for majoritária. Se o majoritário for o Estado, o TCE é do Estado. É o da TerraCap, né? Eu coloquei lá na turma discursiva, foi a situação da TerraCap. Que a TerraCap é uma empresa pública do Distrito Federal, em que a União é dona de 49%. E o Distrito Federal 51%. E aí, quem é que fiscaliza? O TCU ou o TCDF? TCDF, que é o controlador. Mas o TCU pode fazer fiscalização nela? Pode, em situações específicas. Mas a TerraCap, na hora de prestar contas do seu relatório anual, manda para o TCU ou para o TCDF? TCDF, entendeu? Então, ela é uma jurisdicionada do TCDF. E em situações específicas, pode o TCU fiscalizar. Não existe, exatamente, não existe essa concorrência. É o ente controlador em respeito ao Pacto Federativo. Foi a decisão do STF. Aí eu coloquei na mesma questão lá, né, a situação do convênio. Aí eu fiz um convênio, aí já mudou o rolê. Porque se fez um convênio, aí o TCU entra na jogada por causa do convênio. Entendeu? Bom, quem for fazer a turma, quem for entrar na turma semana que vem, já dei a resposta da primeira já. Já foi, né? Mas é porque eu sou tão confiante que a galera não vai, que eu já falei. Mas não entrega logo. 24, a Organização Internacional, blá, 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 blá. Falou um monte... Opa, 23. Desculpa. Além de auditar os contratos, TCU de novo, né? 2015, ó, o último do TCU, ó. Além de auditar os contratos de execução de obras públicas, as entidades superiores devem ser responsáveis por desenvolver normas para a administração dessas obras. Não acabamos de fazer uma questão falar sobre isso? A gestão e a qualidade das obras? Tá aí, certo. Caiu no TCU, o último do TCU. Olha aí. 24. Aí ele fala um monte de coisa. FGV, ó. Ele fala um monte de coisa. Você vai lá e descobre o que ele quer. De acordo com a Declaração de Lima, é atividade considerada típica e indispensável da entidade fiscalizadora superior. Essa é uma questão que quando eu peguei, baixei, fui responder, eu falei, essa daqui é boa. Essa daqui é aquela que pode tirar gente boa, fazer uma pessoa boa perder a questão. Pré-auditoria é indispensável? Não, então você já corta. Só você lembrar, tem que fazer a pré-auditoria, tem que fazer controle prévio de tudo? Não é dispensável. Tem situação que eu não preciso analisar. B, realização de pós-auditoria. É uma atividade indispensável do TCE? É indispensável. Não tem como o TCE deixar de fazer pós-auditoria. Me diz um exemplo de atividade que é prévia no TCE. Pelo que eu li lá na Lei Orgânica de Regimento, não tem. Até as mais graves, concessão de aposentadoria posterior, né? Existe um controle interno do órgão, mas o registro é posterior. Se chegar lá no tribunal e falar a pessoa não tem direito para aposentar, suspende a aposentadoria e volta a trabalhar. Não é isso? Então, a regra é pós-auditoria. A regra pode ser feita pré-auditoria? Pode. Segundo a Declaração de Lima, pode. Mas a pós-auditoria é atividade típica. Prestação de contas, atividade típica dos tribunais de contas. Letra B, o gabarito. Letra B. Não é. É a letra B. B de bola. C. A realização de auditoria estritamente nas operações do orçamento. Não. A gente tem auditoria operacional, contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, não é isso? A fiscalização. D. Estabelecimento de procedimentos operacionais. Não só operacionais, tá? Resultado também.
Mas ele fala que é atividade típica e indispensável. O que é típico, o que é natural do TCE fazer? É a pós-auditoria. É a auditoria. O estabelecimento de procedimentos operacionais, o TCE não faz. O TCE recomenda melhores práticas, melhorias. Pô, a gente faz assim. Aí o auditor vai olhar. Tá, por que vocês não melhoram aqui? Por que vocês não melhoram dessa forma? Por que não colocar uma pessoa para fazer isso aqui? O TCE não vai falar assim, faça isso. Não é esse o papel do auditor TCE. Olhou lá a prefeitura, não, vocês estão fazendo errado, vocês têm que fazer assim. Não é isso que o auditor faz. Ele vai olhar, vocês fazem assim, então vamos melhorar assim. Entenderam? Normas de estabelecimento de normas para o setor governamental. Não. Não é a atividade do Tribunal de Contas estabelecer normas de auditoria para o setor governamental. Até porque a CGU tem sua norma de auditoria. Pode ser que sei lá, o controle interno do Banco Central tenha a sua própria norma de auditoria interna. Ó. Por que não? Já que o Banco Central tem atividades específicas em relação a outros. Tá? 25. TCDF. É responsabilidade dos tribunais de contas garantir que todas as pessoas físicas ou jurídicas encarregadas da administração de bens ou valores públicos prestem conta dos recursos utilizados nos prazos e condições estabelecidos em lei. Isso daqui, né, pra você não zerar na prova, né? Não, Vinícius, mas eu não sabia, desculpa. Você não sabia. Mas, com certeza, que quando você for fazer a prova, você vai levar essa na tranquilidade. TCU 2013, consoante declaração de Lima de diretrizes para o preceito de auditoria, permitindo às entidades fiscalizadoras superiores usar à sua discrição os recursos alocados a elas em uma rubrica separada. Perfeito. A autonomia orçamentária dos tribunais de contas, né? É separada porque, tipo, não faz parte o orçamento do Tribunal de Contas de nenhum poder. O orçamento é dele. Então ele faz, ele tem discricionariedade. Veja, o presidente solta o concurso e não fala com ninguém. Eu quero o concurso agora, então bora. Eu não quero mais não, então deixa. É exclusiva dele, separada dos demais órgãos. TCU de novo. As entidades fiscalizadoras superiores que compõem a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras, INTOSAI, estão obrigadas a adotar um código de ética comum, a qual se aplica tanto aos auditores governamentais e aos dirigentes de suas próprias organizações, quanto aos auditores das respectivas entidades auditadas. Não. No caso dessa código de ética, é voltada para os tribunais de contas, entidades superiores, né? E não os dirigentes. O dirigente não está submetido a um código de ética e de auditoria. Né? O presidente do INSS. Não tem nada a ver, pô. 28. TCU de novo. O fato de... Estamos preparando até para o TCU, viu? Ó, era 4 em 1, agora são 5 em 1 módulo, hein? Que isso, hein? O fato de órgãos e entidades governamentais serem objeto de controle exercido por uma entidade fiscalizadora não implica subordinação de tal maneira que eles possam isentar-se de responsabilidade em relação às suas operações e decisões. Se, entretanto, em vez de recomendações, a entidade emitir resoluções ou atos similares, o seu cumprimento se tornará obrigatório. Exatamente. Veja, o TCE falou assim, aí, ô Polícia Civil, ó, nós fizemos a auditoria, a gente recomenda que seja feito isso, isso e isso. A Polícia Civil é obrigada a seguir? Não. Por isso que se chama recomendação. Essa não seguir a recomendação pode gerar uma responsabilidade? Por não seguir a recomendação? Não. Pode gerar uma responsabilidade em relação a outro fator. Eu falei que vocês têm que segregar as funções. Eu recomendo que vocês façam assim, beleza? Aí ele fala, não quero fazer. Pode ser que ele seja responsabilizado não por deixar de seguir a recomendação, mas porque o fato de segregar aquela função, na verdade, de não segregar a função, infringe um aspecto legal, um aspecto constitucional. Então, veja, não é a recomendação que é o problema. É a norma que diz que tem que segregar determinada função. Então, as decisões dos tribunais que recomendam não têm poder impositivo. Aí ele fala, salvo se for uma resolução ou ato similar. Certo? Que no caso do TCU, na verdade, ele não tem resolução, né? Na verdade, ele tem os acórdãos, né? Então, segue o acórdão, o entendimento dos tribunais de contas relativo àquilo ali.
Algo como se fosse uma jurisprudência em âmbito administrativo, certo? Mas mesmo assim, não fere, não gera responsabilização deixar de seguir a recomendação, tá? Só que é muito estranho, né? Eu não vou seguir a recomendação. Na próxima você vai se ferrar. Sim. Aí se não der, aí o procurador tem que propor uma ação de fiscalização, representa o Ministério Público e tal. 29, TCU de novo. As obras públicas em geral, por envolverem recursos consideráveis, requerem atenção especial, cabendo às entidades fiscalizadoras superiores exclusivamente o controle de regularidade, não. Não, o controle interno, pô, também tem responsabilidade aí, né? Então não é exclusivo das entidades fiscalizadoras. 30, desceu de novo, ó. Segunda declaração em apreço, que é a declaração de Lima, né? Uma entidade deve gozar de independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas. Apesar disso, entender que tal instituição, como parte de Estado, não pode ser completamente independente. Exato. Ela é independente, mas ela ainda assim faz parte de uma estrutura do Estado. Ela não é uma entidade sui generis, né? 31, TCU de novo. Na atual estrutura do sistema de controle interno, tá perfeita, perfeita. 31, na atual estrutura do sistema de controle interno do Executivo Federal, que deve atuar em cooperação com o TCU, os órgãos correspondentes do Itamaraty dos comandos militares são os que estão precisamente posicionados de acordo com as entidades de recomendação e fiscalização superior. Isso aqui é aquela questão Jedi outlier. Porque só emite esses dois órgãos de controle interno que não seguem as regras da Intosai. O do Itamaraty e o dos comandos militares. O que isso quer dizer? Isso significa o seguinte: quem é o órgão central? Não é a CGU de controle interno? Então, todos os órgãos de controle interno dos ministérios estão sob orientação normativa da CGU, ok? Só que o Exército, a Marinha Aeronáutica e o Itamaraty não. A orientação normativa é direto dos seus comandantes, do seu chefe. Então, o órgão de controle interno não, do Itamaraty, lá do Ministério das Relações Exteriores, não está sob a orientação normativa da CGU. Está sob a orientação normativa direto do Ministro das Relações Exteriores. E no caso das 3 Forças Armadas também. Que era uma coisa que eu descobri uma vez, na primeira vez que eu fui estudar para o TCU, eu perguntei para um pessoal que trabalha na Inspetoria de Finanças do Exército, por que o Exército não participava a CGU não fazia auditoria? Quem fazia as auditorias de conformidade, regularidade, era o próprio Exército. Aí eles falaram, não, porque o Exército não, o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal não rege o controle interno do Exército. Eu falei, aí eu estava estudando para concurso, eu falei, aí é bom demais, porque quem faz auditoria é um capitão. O capitão vai auditar um coronel, que é superior dele. Quando é que o capitão vai imputar alguma coisa no coronel? Nunca, velho. Nunca. Ah, não, tu me ferrou? Não, beleza. Tu não vai servir agora só em São Gabriel da Cachoeira. Tu queria servir lá no Nordeste? Já era. Entendeu? Nunca. Então, nessa questão aqui está errada, por quê? Porque o Itamaraty e os comandos militares não seguem as regras previstas da Intosai com relação à subordinação. Errada. Essa daí é aquela questão assim, tipo, bicho, ó, vou te dar isso é um feeling de prova, tá? Isso é aquela questão que ou você sabe, ou você imagina que tem pegadinha. E quando... porque ele é muito específico, sabe? Não, nossa, ele falou Itamaraty. Ele falou, sabe? Então tem alguma coisa aqui. Aí você pensa. Geralmente, no CESP, quando tem alguma coisa muito específica, geralmente pode estar errado. Principalmente quando ele fala, não, esses dois aqui, ó, eles seguem. Não, uma regra que todo mundo segue. Por que você está citando esses dois aqui, especificamente? Entendeu? 99% da chance você vai colocar errado e vai acertar. Às vezes sem chute mesmo. Porque é um tipo de questão que ou você, bicho, não vou arriscar, ou você vai nessa onda. Ele foi muito específico. 32. Na hipótese das entidades fiscalizadoras superiores emitirem parecer especializado, inclusive comentários sobre proposições legislativas, as autoridades administrativas estão obrigadas a acatá-las. Jamais, tá doido? Olha só, eu fiz o concurso lá para Brasília, para a Câmara, para um cargo que vai fazer isso aí, ó. Emitir... Né? Deus abençoar, amém.
né? Até ano que vem eu estou indo. O meu papel lá vai fazer o quê? Analisar um projeto de lei e emitir um parecer para o deputado. Literalmente para ele mesmo, assinar e apresentar. Não é eu, sou eu que faço o trabalho. Simplesmente eu faço e ele assina. Então a função do consultor legislativo é essa. Olhou o projeto de lei, faz o parecer formal, né? De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, está previsto isso, então pode, não pode, tal. Faz a redação do projeto. Nem nesse caso, eles são obrigados a acatar, porque o parecer é não vinculante, certo? Os pareceres do TCU são opinativos, tá? Beleza? Lembro? Se nem as recomendações são vinculantes, quanto mais o parecer, né? Então o item está errado. E a última questão, para a gente fechar aí, a exemplo da auditoria do setor privado, as entidades públicas auditadas devem manter uma relação de cliente com a entidade fiscalizadora superior. Não. Errado? Por quê? Entidade privada. O que é a relação de cliente? Eu estou ali para prestar um serviço e ir embora. Certo? Isso é uma relação. Vamos considerar que ela está certa. Ela está certa, ela não está errada. A relação da auditoria interna com o auditado é de trabalho. A relação externa com a entidade auditada é contrato, é cliente contratado. Então, quando ele fala, a exemplo da auditoria do setor privado, as entidades auditadas devem manter uma relação de cliente com as entidades fiscalizadoras? Sim, de vinculação para aquele objeto específico. Entendeu? No controle interno, não existe essa relação de cliente, porque o controle interno está subordinado à administração. Então, é uma relação de trabalho mesmo. Nesse sentido, ao levar em consideração as opiniões da administração e suas conclusões, a entidade fiscalizadora superior assume perante a administração qualquer responsabilidade? Aí não. Aí errou mesmo. Tá? O TCU emitiu lá. O TCU falou que está errado. Quem responde é a administração, não é o TCU que responde pelo parecer, não. Tá certo? Vamos lá, 5 minutinhos de intervalo, toma uma água, um café, a gente volta e dá prosseguimento aí.